Boa noite. Estamos aqui, mais um episódio do Hub do Mercado. Hoje, o Hub do Mercado traz um tema muito importante quando a gente fala da política do trabalho, quando a gente fala das políticas públicas, da política da saúde, da educação, que é justamente o controle social na prática, o papel dos conselhos na transformação pública. E aí nós temos aqui como convidados para esse debate de hoje, para essa roda de conversa, dois representantes que já estiveram conosco no Conselho do Trabalho, presidindo o Conselho do Trabalho, e hoje representam tanto a bancada dos trabalhadores como a bancada dos empresários, e aí a gente traz pessoas que já estiveram presidindo conselhos para esse debate. E aí eu queria que Joel, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Boa noite a todos e todas, né? Eu sou Joel Nascimento, sou presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Maranhão, sou conselheiro de saúde, né? E sou coordenador da saúde do trabalhador no estado do Maranhão. Essa é uma discussão importante. Falar de controle social é um legado que a gente precisa aprofundar, porque política pública é coisa de responsabilidade. Sim. Seu Frois, por favor. Boa noite, sou Antônio Frois, da Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Estado do Maranhão. Nós abrigamos 26 CDLs nos principais municípios do estado, né? E estamos sediados ali no Business Center. Nós temos o nosso site fcdlma.org.br à disposição de todos vocês. Pronto. Então, gente, eu trouxe aqui para a gente começar essa conversa uma conceituação importante, viu, Joel, seu Frois, que é para o nosso ouvinte se situar, porque a gente fala de controle social, a gente fala de conselhos, não tem como não falar do principal, que é a política pública. E aí eu trouxe para a gente aqui o que são as políticas públicas: conjunto de ações, programas, leis e decisões organizadas pelo Estado, que é o governo municipal, estadual ou federal, com o objetivo de resolver problemas ou melhorar a vida da população, em áreas como saúde, educação, segurança, trabalho, moradia, meio ambiente, entre outras. Então, nós podemos dizer que as políticas públicas são formas pelas quais o governo atua para atender às necessidades coletivas e promover o bem-estar social. E aí eu trago alguns exemplos de políticas públicas. Por exemplo, o SUS é uma política pública, o Sistema Único de Saúde é uma política pública da saúde. Nós temos a Bolsa Família, que é uma política pública de assistência social. Nós temos Minha Casa Minha Vida, política pública de habitação. Nós temos ProUni, política pública de acesso à educação superior. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma política de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, é importantíssimo que o nosso ouvinte entenda, quando a gente fala de política pública, relacionado a formas que o governo faz de atender às necessidades coletivas e promover o bem-estar social, certo? Então, quando a gente fala de política pública, logo em seguida, vem o nosso tema de hoje, que é justamente o quê? Controle social na prática. E aí o nosso episódio vem refletir sobre o quê? O controle social como ferramenta democrática e a atuação estratégica dos conselhos, né, na formulação, na fiscalização e na avaliação de políticas públicas. E aí, para começar essa conversa, né, Joel, podemos iniciar. Joel, na tua avaliação, que já foi presidente do Conselho de Trabalho, que atua atualmente com o Conselho da Saúde, que tem muito tempo de CTB, né, de atuação nos sindicatos, no movimento dos trabalhadores. Na tua visão, o que são conselhos de política pública? O que tu definiria na prática, pela tua vivência, na tua visão, o que é um conselho de política pública? Conselho na prática, na verdade, vamos dizer, é o olho da sociedade, né? Dentro da gestão. Nós, os conselhos, são vários conselhos, cada conselho se organiza de forma diferente, né? O Conselho do Trabalho, ele é um conselho que tem uma organização diferente dos demais conselhos, né?
Quer dizer, nós temos aí, são tripartites, nós temos a bancada dos trabalhadores, nós temos a bancada dos trabalhadores e do governo. E esse conselho é estratégico, porque, ele, na verdade, o papel nosso, quando a gente está atuando, é discutir uma política que chega ao trabalhador, né, na sua essência. Quer dizer, a gente tem esse legado de discutir essa política e também traçar forma de como a gente ampliar mais empregos, né? E aí quando a gente diz mais emprego, a gente não pode dizer que é só um lado. Por isso a bancada do patronal, ela está lá justamente para fazer esse contraponto. Então, e aí é dar resposta aos ministérios, porque o controle social, cada ministério tem uma política, né? Cada ministério. Então, dizer, e aí nós aqui na saia mais aqui embaixo, como se diz, nosso papel é discutir. Tem um problema com o controle social, é fazer com que o que se discute chegue à sociedade como um todo. A gente não consegue entregar isso para quem a gente representa. Esse é um problema que a gente ainda precisa estudar, de que forma a gente entrega esse produto que é discutido, que é pactuado, que é tratado, que a sociedade não sabe. Então esse é um problema que a gente ainda tem dificuldade. Eu que sou conselheiro da saúde, e a saúde é um arcabouço de problemas. Os usuários, né, no seu atendimento. Então, nós discutimos, nós aprovamos, nós deliberamos, e o Conselho da Saúde é importante porque ele é um conselho deliberativo, está na Constituição, né, é o primeiro conselho que tem um arcabouço jurídico mais bem conduzido, porque ele já nasceu já com a lei 80-142, e a gente faz toda essa discussão, mas o vizinho da gente não sabe. Quer dizer, a política chega, a gente não sabe, a gente não tem essa forma de fazer com que essa rede se estenda para a sociedade. Então, acredito que isso a gente ainda vai poder avançar muito mais. Por isso a importância de nós trazermos esse debate, né, Sr. Frois, para espaços como esse aqui. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o Sr. Frois, ele representa a Federação dos Diretores Lojistas, né? E aí o senhor vem pela bancada dos empresários. Exato. É importantíssimo que haja envolvimento, a representatividade, a atuação real de quem contrata, né, Sr. Frois, do empresário. A grande verdade é que a política pública tem que ter o olho clínico da sociedade. A sociedade tem que entender, tem que participar desse processo, né? Nós, como conselheiros, né, olhamos isso, vemos as políticas públicas, como ela consegue caminhar com vários desafios, vários obstáculos. Joel falou exatamente isso, mas nós precisamos atuar. No nosso caso, a gente fiscaliza, né, como conselho do trabalho, fiscaliza aonde essas políticas vão chegar, de que forma elas vão chegar e qual é a necessidade que esse público precisa, né? Porque você vê isso, que as políticas públicas, não só municipal, como estadual e federal, né, ela tem que ter um resultado final. E esse resultado final só vai conseguir se você monitorar isto. Se você orientar essa sociedade a nos ajudar também a fiscalizar, a participar do processo. Então, quando a gente fala de participar do processo, então é importantíssimo então esse viés deliberativo, né, Joel? É importantíssimo que o conselho, por exemplo, o Conselho do Trabalho não era deliberativo, passou a ser a partir da nova lei, né? Ou seja, tudo que a Secretaria do Trabalho precisa executar, primeiro ela tem que passar pela aprovação dos conselheiros, ela tem que validar isso com o conselho. Ou seja, eles não podem atuar sem que o conselho veja o plano de ação, sem que o conselho aprove. Até a abertura de uma nova unidade de Cine, em qualquer cidade onde a CETRIS vai, ela tem que passar pelo Conselho de Trabalho. E aí é como o senhor falou, a importância de termos esse olhar para poder a gente ter a decisão pública. Não
não pode ser algo só pensado a nível do governo ali, mas a sociedade civil, através do conselho, observando essa decisão, não é isso? Porque o governo ele tem seu planejamento. Isso. Tem seu planejamento e dita as cartas da sua política pública. E o conselho observa isso, vê se o público que está sendo direcionado àquilo é a necessidade dele, entendeu? Se ele precisa daquilo, se precisa melhorar essas políticas, né? Para que ela chegue, para que ela tenha resultado e o resultado seja positivo. Só vai acontecer se tiver fiscalização, acompanhamento. Então, aí a gente traz também um aspecto importante, Joel, que eu penso que a gente precisa trazer para essa discussão, que é a importância do conselho fortalece a transparência e a corresponsabilidade, né? Como um conselho atuante, aí a gente, antes de pensar em tudo isso, a gente pensa em quem está atuando no conselho. Então, a importância de que o conselheiro saiba o que é ser conselheiro, né, Joel? Justo. Na verdade, a formulação do conselho, ele no seu pensamento de como constitui, ele dá uma dimensão do coletivo. Só quem pode ser conselheiro? Quem representa alguma entidade. Quer dizer, não pode ser um Joel sem estar por trás de um segmento. Tipo assim, quando eu represento a CTB, entende-se que eu estou representando um segmento de trabalhadores, um quantitativo de trabalhadores. Então, esse é como se pode se constituir. Então, cada conselheiro está por trás de um coletivo. O outro aspecto, que é de grande relevância, é que o conselheiro ele tem a sua responsabilidade social e jurídica. E, assim, nós somos dizer, na sua maioria dos conselhos, porque são as maioria, tem conselhos que recebe para ser conselheiro, mas a maioria dos conselhos são conselheiros de utilização, são chamados relevância pública, né? Relevância pública. Relevância pública. Mas mesmo sendo de relevância pública, o CPF dele ele tem uma responsabilidade jurídica. Você tem que ter responsabilidade, porque qualquer aprove de qualquer coisa que você dê prejuízo na sua decisão, você vai responder por isso. Então, quer dizer, ser conselheiro precisa ter um embasamento de um princípio de conhecimento, também na área jurídica, porque essa é uma das questões, porque nós estamos defendendo o interesse da sociedade, nós não podemos ser irresponsável de aprovar coisas que vêm contra, né, os interesses da sociedade. E aí, quer dizer, nós já avançamos. Quando eu entrei no conselho, isso aí já tem muito tempo, né, nós tínhamos aquela missão de ser só fiscalizador. Né, nós tínhamos aquele aprendizado de que a gente ia para ser Hoje o papel principal a gente diz que é fiscalizar, mas a gente também é proponente, a gente tem que propor. Quer dizer, a gente tem que fazer a discussão e dizer qual é a saída, né, para aqueles recursos. Porque nós somos um país de muitas dificuldades, mas ainda tem políticas públicas que devolvem muito dinheiro. Né? Quer dizer, na área da saúde, até pouco tempo nós tínhamos setores que tinham que devolver dinheiro porque não conseguiram executar o seu planejamento correto. Então, dizer, e aí como é que devolver dinheiro da saúde se tem um gargalo grande, como é que isso pode? Então nós, conselheiros, temos essa função de propor, né, as ações dentro do seu estado, dentro do seu município, para poder... Então, o conselheiro, ele tem isto, né, de responsabilidade. Então, esse é um legado que eu acho importante, interessante, dentro do controle social. Tanto que ele é preparado, ele é qualificado também, né? Tem várias qualificações do período que ele está lá, para que ele conheça um pouquinho mais do papel dele como conselheiro. E normalmente o conselheiro é indicado pessoas que têm alguma cargos estratégicos, né? São pessoas que têm a visão, têm uma identificação com aquela política. Não é alguém que está desassociado. Existe toda uma análise
pela a entidade que indica, né, quem é que vai poder estar representando a entidade, né, aquela, porque é muita responsabilidade, como o Joel falou, o CPF está lá. E ele tem que ter um olhar clínico, um olhar coletivo do que ele está representando. No caso nosso do trabalho, ele tem que ter o olhar disto, né? Qual é a necessidade, que mercado é esse ele está discutindo, entendeu? Que profissionais esse mercado está precisando, entendeu? Então isso ele tem que estar por dentro disto, o que é que o Estado precisa para desenvolver, né? Quais as políticas que precisa ser desenvolvida para o desenvolvimento do Estado. Por isso, o Frois não pode trabalhar desassociado de quem gerencia a política, né? Então, Exato. Tem que sentar na mesa, né? Tem que sentar na mesa. Governo com conselho, né? A secretaria, o secretário com conselho, porque tem que planejar, pensar junto. Porque é a gestão, mas o outro passa por escutar, observar, deliberar, então não tem como planejar separado, né? Precisa estar junto. Exato, é o que nós observamos, por exemplo, assim, no caso do Estado, né? Tem uma política estadual, mas quem vai executar é o município. O município precisa estar antenado com isso, em sincronia com essa política, né? Os cines, por exemplo, né? De que forma ela vai atuar no município? Como é que ele vai dar o apoio a esse profissional do município? A política está lá. Ele precisa entender. Ou seja, é Estado com prefeitura, né? Com a prefeitura. Ele precisa... É a gestão estadual, mas em parceria com a prefeitura, que é a gestão local, não é isso? Que é a gestão local. Lá que vai acontecer a coisa. Entendeu? Isso. Então ele precisa saber o que o município dele precisa, né? Qual é a necessidade desse município para que ele possa executar as políticas públicas que o Estado está mandando, né? Quando a gente fala de conselho, o conselho tem rituais, né, Joel? Tem. Ele existe e existem rituais. Por exemplo, o conselho tem calendário, né, aprovado, tem reuniões ordinárias, tem pautas que são informadas com antecedência para os conselheiros lerem e se prepararem para aquela reunião, não é isso? Ele tem todo por exemplo, os conselheiros que são indicados, eles são... o nome sai publicado em diário oficial, porque é um conselho de relevância pública. Então, assim, o conselho não acontece de qualquer forma, até mesmo existe regimento, né, Joel? Que é aprovado, uma lei, a lei que cria, tem um decreto que regulamenta, não é isso? Tem toda uma... É importante a gente estar falando disso, porque muitas pessoas, às vezes, até quando é indicada a ser conselheiro, fica pensando, eu vou querer ser conselheiro mesmo? Para que serve ser conselheiro, né? Eu acho interessante, né, Joel, a gente debater isso. E principalmente quando a gente fala de conselho, entra muito a questão do desafio da participação, né, não, Joel? Justo. E aí eu trouxe 3 ideias aqui, três pontos que a gente pode chamar que são desafios mesmo. Existe a baixa representatividade, existe a falta da formação dos conselheiros e existem as barreiras institucionais. Na tua gestão, Jael, quando tu era presidente e ainda com todo esse trabalho com a saúde, você vê esses desafios acontecendo ainda? Sim, isso tipo assim, nós estamos no século XXI, né? Mas essa é uma parte que a gente ainda não avançou do ponto de vista das barreiras, continua. Porque é o seguinte, tipo assim, nós somos o Conselho de Políticas Públicas. E como nossa gestão pública são gestões de 4 anos, 5 anos, quer dizer, cada gestor que se elege traz um viés diferente. Tipo assim, porque os conselhos são Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselhos Municipais. No caso do Conselho do Trabalho, quer dizer, essa política ainda é uma política mais atrasada ainda. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem, em todo o estado do Maranhão, a gente não tem essa estrutura, né? Nós temos uns pontos focais, que é São Luís, Imperatriz, as regiões... E aí, essa é uma dificuldade, porque nós representamos o trabalhador do estado. Nós não somos representantes de trabalhador de São Luís. E por isto, por não estar essa política em todos os municípios,
como o Freud bem coloca, dizer que é lá que acontece o bem e o mal, dizer, no Conselho de Trabalho a gente sempre, toda hora a gente recebe notícia das empresas que vêm fazer contratação de trabalhadores por fora da instituição organizada que é o Cine, e aí aqueles trabalhadores que saem daqui do Maranhão, que vão para qualquer outro estado, vão ser escravizados, vão ser trabalho análogo. Por quê? Porque não passou por uma estrutura de organizada, intermediação, né? Correta. Dizer, os trabalhadores que saem pela política pública saem com garantia, porque sabe para onde ele vai. O Estado é responsável, né? A gente que é conselheiro também tem essa responsabilidade, sabe por isso. Então, por isso, essa política do trabalho, ela precisa avançar, porque assim, se tem uma coisa que todo mundo precisa é de trabalho. Dizer, ela permeia todas as gerações. Todas as instâncias. Idoso, o adolescente. O adolescente já começa como aprendiz. Né? Então, essa política do trabalho, ela traz um grande desafio para os conselheiros. Na minha gestão, nós tivemos muita dificuldade. Eu tive uma gestão que teve uns 5 secretários. Quando eu achava que a gente estava discutindo com um gestor, já não era mais esse secretário. Acho que foi a gestão que teve mais quebra de andamento da política, né? Quer dizer, isso atrapalha demais, porque toda vez que senta um gestor, ele traz um viés na cabeça dele diferente, quer imprimir uma coisa diferente, e aí isso atrapalha o processo. Então, os conselheiros, eles têm que ser, do ponto de vista ideológico, eles têm que ter muita convicção de que eles estão ali para defender interesses. Não tem jeito. O Freud defende o interesse da bancada que ele representa, patronal. O Joel defende o interesse da bancada dos trabalhadores. É claro que essa discussão, como é que isso sintetiza no coisa? Porque a gente só é conselheiro de fato, as decisões só no coletivo. E aí no coletivo se consegue alinhar. Individualmente eu sou conselheiro, mas eu não tenho uma decisão própria. A decisão é coletiva lá. Então isso faz com que tenha um equilíbrio. Agora, essas políticas, elas têm que estar em harmonia. Ela não pode funcionar sozinho. A patronal, ela precisa do laboral. Entendido? Do poder público. Ela tem que estar em sintonia, né? Uma política pública do Estado, uma hipótese, o menor aprendiz, uma política, menor aprendiz. Ele disponibiliza esse aprendiz. Ele precisa ser orientado, entendeu? Para que ele saia um dia desse estágio, né? Ele entra como aprendiz e ele sai com alguma coisa nisso aí. Agora, no caso aqui do trabalhador, ele tem que entender, né? Ele é um trabalhador, ele tem que primar, entendido? Pela essa profissionalização dele, ele vai ter que crescer, se qualificar, entendido? Então, tem muita coisa realmente que precisa melhorar, a gente sabe disso. Mas o conselheiro tem que entender que ele tem que dar participação dele. É difícil? Tem obstáculo? Tem. O mundo, quem nasce já com vários obstáculos. Com dificuldade. Mas temos que ultrapassar isto. Então, a participação do conselheiro, ela vai ser efetiva se de fato ele souber conhecer a política que ele está vinculado, principalmente, né? Porque, por exemplo, a política do trabalho vai ter a política da intermediação, né, seu Freud? A política da qualificação, a política também voltada para instituição dos conselhos. Porque, como disse o Joel, é muito difícil fazer um conselho estadual, porque a capilaridade é muito grande. São 217 municípios. E mesmo que você trabalhe, por exemplo, só onde tem Cine, por exemplo, que já é uma referência, porque tem lá um equipamento da política pública da intermediação, que é o Cine, mesmo assim tem que ter um conselho municipal funcionando. Até porque onde tem política funcionando, tem que ter a fiscalização, monitoramento, acompanhamento de um conselho municipal, para poder ter eficácia e eficiência da política, porque não que esteja se
questionando, dizendo que a gestão não está funcionando, mas é necessário esse trabalho de acompanhamento, né, Gel? Então, quando tu fala da importância dos conselhos municipais, né, seu Frois, também é uma atividade do conselho, por exemplo, estadual, fomentar os conselhos municipais. Por isso, hoje, o Conselho do Trabalho, ele vem, por exemplo, auxiliando, por exemplo, agora é uma iniciativa da gestão patronal atual, o auxílio, o apoio ao conselho que está reativando a Imperatriz, né, seu Frois? Sim, sim. Já é uma atividade de reativar esse conselho. Eles têm essa autonomia, porque eles são... É um município de mais de 200 mil habitantes, eles podem conveniar direto com o CODEFAT, com o Ministério do Trabalho, mas há esse viés de formação, de acompanhamento, de apoio a reerguer esse Conselho Municipal, importantíssimo. A grande verdade é que a sociedade toda ela teria que ter conselho em todas as políticas públicas. Sim. Trabalho, saúde, todas elas, né? Todas. Que precisa isto, né? O nosso país precisa a gente avançar nisso. Lá fora já acompanha um pouco mais, tem uma velocidade maior. Mas nós precisamos disto, né? Por exemplo, o Maranhão tem 217, mas nós não temos 217 conselho, né? Então precisa, aonde tem, por exemplo, Imperatriz, por exemplo, precisa avançar, né? São Luís mesmo precisa avançar. Sim. Porque a política de trabalho hoje, ela mudou completamente. Não é mais o que era antigamente. Nós temos que pensar de como alocar esse profissional, de como qualificar esse profissional para que ele possa realmente desempenhar as tarefas que o mercado exige hoje. Entendeu? Que é um mercado complexo, porque hoje... tecnológico. Inclusive, auxiliar nesse debate, né, Joel? Porque hoje tem que ressignificar o que é o posto do trabalho. Muitos postos nem existem presença física. São postos virtuais. E nós, como conselheiros, temos que saber disso. Somos o primeiro a saber. Tem que saber isso aí. De que forma alocar esse novo profissional. Sim. De que forma vamos qualificar esse profissional para amanhã, né? Inclusive, preocupado com esse estudo, com essa atualização do conselheiro, preocupado com o acompanhamento dessas mudanças que estão ocorrendo, o impacto disso no trabalhador, essas questões também de qualificação, porque muitas vezes o que acontece? Existe a vaga, viu, Joel, mas não existe o profissional. Muitas vezes a intermediação ocorre, o profissional vai para a vaga, mas não fica, seu Frois. Não passa uma semana naquela vaga, se desliga, porque ele não consegue acompanhar ou ele não atende o perfil que a empresa está exigindo. Existe um gargalo de competência, né? Até nós questionamos isso, eu particularmente fico triste, e tem empresa que disse, eu tenho tantas vagas, eu não consigo preencher. Às vezes eu pergunto para eles, você não consegue preencher porque você não está sabendo procurar onde está esse profissional? Você já procurou no Cine? Já procurou no Senac, no Senai? Já procurou esse profissional? Quer dizer, a empresa também precisa saber procurar esse profissional, né? E se ele tem esse profissional, ele tem que também tentar trabalhar esse profissional para que a qualificação dele seja rápida para a necessidade dela. Se ela precisa, ela tem que preencher. Se ela não preencher, ela não vai produzir. Ou vai ficar deficitária nesse sentido, né? Sim. Então, ela precisa também saber procurar, né? Aonde está esse... Vocês trouxeram um aspecto, aí só completando o que eu falei antes, hoje existe uma iniciativa, né, seu Frois, que a Secretaria do Trabalho está fazendo com o Conselho, que é um fórum do trabalho, e vai trazer justamente a preocupação porque se forma, porque não se ocupa a vaga, né? Então, a relação entre educação e trabalho, trazer para o debate quem forma e quem contrata, o diálogo entre as duas instâncias, e é um fórum que vai trazer, a preocupação é ampliar para todas as instâncias estarem juntas. Aí entra o que o senhor falou, as políticas conversando, né, Joel? Exato. Aquilo que a gente fala de intersetorialidade, ou seja, a do trabalho conversa com a política da juventude, com a política da mulher, com a política do idoso, do deficiente, da juventude. Então, assim, as políticas conversam. Como você falou, o trabalho todo mundo precisa. Então, um fórum desse é um fórum intersetorial, um fórum do trabalho, todo mundo conversa. A gente vê, por exemplo,
são 3 bancadas. Então, imagina, se todas as bancadas estiverem muito bem representadas num fórum desse, nós temos uma grande plateia, né? Um debate riquíssimo, né, seu Frois, para participar de um fórum. Então, a gente tem que aproveitar uma oportunidade dessa, e inclusive porque é o tempo que os conselheiros vão estar viajando para um fórum nacional, um evento nacional do Observatório Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, trazendo também as leituras que vão ser feitas lá por especialistas, né? E aí a gente vai ter um momento local. Então é importante que quem nos ouve, quem nos assiste, saiba disso. E bom também falar, quando a gente fala de intersetorialidade, nós temos, né, Joel, o que a gente chama de Fórum Interconselhos, que é o fórum é liderado pela Secretaria da SEDPOP, né, Secretaria de Direitos Humanos, e ela reúne todos os conselhos. São mais de quase 20 conselhos, não só os conselhos sociais, mas também todos neles, da saúde, da educação, são muitos mesmo. Então, há uma preocupação com a intersetorialidade, e o Fórum Interconselhos tem assento. Nós temos 4 conselheiros que têm assentos hoje, então não tem como ser conselheiro sem estudar, né, seu Frois? Não tem não. Tem que participar, ir para congresso, participar dos encontros, ir nos eventos, tem que estar assistindo, senão vai falar baseado em quê, né, Joel? Porque eu queria só dar um destaque, nós estamos falando do Conselho de Trabalho e de Trabalho, quer dizer, o Ministério do Trabalho, ele está chamando uma conferência agora, que é um desserviço para nós trabalhadores. Por quê? Porque se a gente já não tem essa estrutura do Conselho de Trabalho em todos os municípios, a conferência que está sendo chamada agora, do Ministério do Trabalho, ela vai se dar só a nível estadual, não vai ter conferências no município, não vai ter conferências nem regionais, quer dizer, vai ser conferência só, uma conferência no estado vai para nacional. Se é uma política que tem tudo isso que foi dito aqui, desafios novos, porque nós saímos da era do carburador para a era de quê? digital. Digital. Então é o seguinte, nós precisamos entender que, quer dizer, falta mão de obra, não, falta qualificação, porque é o seguinte, porque nós vivemos em um país que, justamente como nós estávamos conversando lá embaixo, não tem planejamento de futuro. Se tu não tem planejamento de futuro, tu não sabe o que é que vai vir para o Maranhão. Recentemente, no governo aí de Dilma, tá vindo a refinaria. Quantas pessoas não foram estudar esse negócio de refinaria e tal? Não aconteceu. Onde que está essa mão de obra? Pegando isso que o Joel está falando, por exemplo, assim, nós precisamos, qual é a vocação que o município tem? Qual é a vocação desse estado? Porque senão não adianta. Você precisa saber a vocação de um determinado município para você qualificar e ter aquela mão de obra dali. O Estado, por exemplo, o Estado traz investimento para cá, ele já tem que avisar que está chegando alguma coisa aqui para você preparar. Porque a empresa, depois reclama que a empresa está contratando pessoa de fora. De fora. Entende? De fora. Por quê? Evidentemente ela está chegando, ela precisa dizer, precisa que alguém diga, que no caso quem está trazendo, diga que eu estou trazendo uma empresa X que vai precisar de uma mão de obra isso. Pronto. E vamos trabalhar isto. Para oportunizar o trabalhador maranhense a participar do seleção, né? Para oportunizar, porque como que ele vai competir sem preparo nenhum? Não tem condição. E dependendo do que é o cargo, ele não tem condição, porque ele nunca nem viu as competências que vão ser exigidas no edital desse. Então, há necessidade de ter todo um planejamento, não é isso, Frois? Alinhado à demanda, né? Então, a qualificação tem que ir na frente, preparando quem vai concorrer às vagas. E talvez falte esse diálogo para fazer essa coisa alinhada, não é isso? Exato. Porque, na verdade, nosso planejamento de governo é planejamento de risco. Os caras dizem que vem, mas não sabe se vem mesmo. Não tem a garantia que vem. Aí anuncia, planejamento político. Vou trazer isto. No final dos 4 anos ele não trouxe nada, não coisa. Então, quer dizer, isso cria um vácuo. Nós não temos uma estrutura, não tem uma estrutura aí. A gente se sente ruim quando a gente diz, no Maranhão não tem mão de obra qualificada. O Maranhão tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra para os novos projetos que vão ser implantados. Porque se é novo,
precisa de uma adequação. Adequação. Nós temos um Senai que é uma escola de formação de mão de obra, mas ela está obsoleta porque as coisas que estão vindo aqui, que ele está formando, né? Isso já faz muito tempo, as coisas que eles estão formando já não comporta mais no parque industrial. Até passaram na indústria 4.0. Eles já estão até buscando atualizar o portfólio, né? Já com essa preocupação. De atualizar o portfólio, até já vendo a questão da inteligência artificial. Porque é isso que precisa. Por exemplo, assim, nós temos uma vocação aeroespacial. Tem a base de Alcântara aí. Tudo bem. Um dia ela vai decolar. Entendeu? E nós precisamos de pessoas para trabalhar ali. Né? São Luís, a vocação de São Luís, portuária, temos que ter pessoas capacitadas para trabalhar no porto, entendido? Porque hoje não se carrega mais saco de cimento. Alguém carrega o saco de cimento não se carrega mais. Um equipamento carrega muitas vezes, um robô. A própria construção civil, ninguém carrega mais saco lá para cima. Já vai na máquina e despeja lá. Isso. Mas ele precisa estar antenado com a tecnologia. Ele tem que saber que argamassa ele vai trabalhar, com que ele vai trabalhar. Então ele precisa estar preparado. Ou até mesmo saber operar essa máquina, né? Principalmente, ele vai sempre estar preparado. Porque até no próprio que ele fazia, no agro, por exemplo, né? Ele precisa saber quanto cimento ele vai botar ali para plantar. Sim. E são coisas que está exigindo muito do Conselho, entendido? Das políticas públicas de trabalho, esse novo horizonte. Isso não tem maré. Ou se avança, ou, como já eu disse, estagna. Vai estagnar. E nós não podemos deixar de fazer essa reflexão sobre controle social, né? Porque a política pública, ela acontece, ela vem, como diz, vem lá, cada ministério tem a sua, ela tem uma execução estadual, uma execução municipal, e ela passa por um monitoramento, que são esses conselheiros. Então, quando não tem conselho, fica sem esse acompanhamento da sociedade civil, ter esse olhar sobre a execução da política, a aplicação do recurso, né, Joel? Justamente. Importante a questão do recurso. Porque aqui é o seguinte, qual o papel do conselheiro? Aqui na base, vem lá de cima, aqui na base se discute, nós somos conhecedores da realidade, a realidade aqui é nossa, e nós devolvemos essa política para o governo. Como é que se dá isso? Dá em conferências. As conferências são para isso. Lá se reúne o Brasil como todos, conselheiro como todo, e lá vamos discutir. Que muitas vezes o técnico lá em Brasília pensa, e como somos um país de dimensão continental, o que é bom para o Maranhão não é bom para o Rio Grande do Sul. O que é bom pro... Então é o seguinte, por isso é que o controle social precisa estar capacitado para fazer essa defesa do que interessa para a sua coisa. E aí, nas conferências, é que a gente consegue dar dialogar, qualidade, né, nas políticas. É na conferência de cada segmento é que a gente dá qualidade às políticas. Isso é papel de conselheiro. Então, o conselheiro precisa ter essa noção de que ele tem um papel estratégico dentro da sociedade. Pronto. A gente teve aqui hoje esse episódio voltado, viu, seu Frois, viu, Joel, para trazer um pouquinho dessa preocupação de estudar isso, porque também faz parte, falar de política pública, falar de atuação de conselho de controle social também faz parte da nossa temática do podcast. É importante a gente trazer. E olha que aqui, só do pouco que nós conversamos aqui, já saiu vários outros temas. Se a gente for aprofundar em cada política, vai ser um episódio para cada. Mas a gente está na nossa reta final do podcast e a gente quer agradecer a presença dos nossos convidados. Queria só, finalizando esse episódio, né, dizer obrigado, seu Frois, obrigado, Joel, e faça uma fala de consideração para os nossos ouvintes, para quem nos ouve ali, diga, Joel, a importância dessa noite, desse episódio foi, na sua visão, foi muito relevante, né? Entendo que essa iniciativa, ela é fundamental. Quando eu cheguei dizendo que nós temos um problema de fazer com que isso chegue à sociedade,
É porque falta isso. Nós não, falta a mídia, que é um instrumento coletivo. Não existe coisa mais coletiva do que a mídia. E quando a gente está aqui, a gente está falando para muita gente de uma vez só. Então, esse é importante. Então, a Rosângela, você está de parabéns quando estimula essa discussão. Eu acho que você deve... Sugiro que você convide outros atores do controle social, porque é importante, porque nós estamos no ano de conferência, tem dezenas de conferências, todas as políticas públicas estão fazendo conferência nesse momento. Quer dizer, política de saúde, política da mulher, política de igualdade racial, política, então, tudo isso é controle social. Então, está de parabéns essa iniciativa de fazer com que a gente... E seu Frois, parabéns, Rosângela, realmente... Durante o tempo que se tem de conselho, né? Sim. É a primeira vez que a gente se depara com um momento desse, um momento de a gente divulgar em massa, né? Isso aqui, muito oportuno, né? Que a sociedade precisa conhecer exatamente qual é o papel do conselho e o papel dela também como social, como controle, de que forma ela participa. E a nosso interesse é trazer um episódio só sobre política pública. Exato. Porque a política pública em si já é um tema para o episódio todinho. Exatamente. Viu? Mas a gente quer agradecer, viu, a parceria e dizer para você que nos escuta, não perca nenhuma quinta-feira o Hub do Mercado, às 20 horas, toda quinta um episódio novo, e agradecer hoje os nossos convidados que tratamos sobre controle social na prática, o papel dos conselhos. E cada quinta-feira tem uma novidade, certo? Toda quinta a gente aguarda você às 20 horas. Eu quero agradecer, um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite.